De volta aqui para começar o nosso programa, ao meu lado a sensitiva Márcia Fernandes, que vocês conhecem, gostam tanto. E quando acontecem essas coisas que a gente não consegue explicar através da nossa razão, a gente precisa ir mais além, a Márcia está sempre aqui conosco, viu? E a história realmente da Jéssica e do Adriano está impressionando todo mundo. Boa tarde, viu, Márcia? Tarde, obrigada querida. aqui pela presença. Sempre feliz de estar aqui. Eu sei que você vai tentar aí fazer com que a gente entenda e aceite uma coisa tão absurda dessas acontecer com dois jovens, né, que se amavam, tinham tudo pela frente, e ela tinha escapado da tragédia e de repente acabou morrendo tão pouco tempo depois. Eu vou ler a história e aí a gente começa a conversar, tá? Olha, o pai dela, se eu não me engano, o Newton Stefanel, colocou no Facebook tudo o que aconteceu. O título é assim: jovem escapa da tragédia na Boate Kiss, mas morre em grave acidente em Toledo, que também fica no Rio Grande do Sul. A Jéssica não foi, Toledo no Paraná, né? Jéssica não foi à boate, mas morreu no acidente em Toledo ao buscar o namorado de volta para a cidade de origem. Um casal de namorados de Santa Maria, Rio Grande do Sul, morreu na noite de sábado em acidente na PR 182 em Toledo. Por volta das 21 horas, a Polícia Rodoviária Estadual de Palotina atendeu um acidente com vítima fatal na rodovia PR 182, próximo ao aeroporto de Toledo. Um Gol com placas de Toledo, conduzido por Adriano Weber Stefanel, de 20 anos de idade, tendo como caroneira Jéssica de Lima Hall, também de 20 anos de idade, colidiu com um caminhão Iveco dirigido por Neucir do Nascimento, de 34 anos de idade. O condutor do caminhão não sofreu ferimentos. Já o Adriano ficou gravemente ferido e morreu a caminho do hospital. Sua namorada, Jéssica de Lima Hall, de 20 anos, morreu no local do acidente. O Adriano era funcionário da Coatol e residia numa casa da empresa próxima ao local do acidente. Na noite de sábado, após pedir demissão, ele estava de mudança para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e inclusive os seus pertences estavam na caminhonete do seu pai, que veio do Sul para isso. Jéssica cursava administração em Santa Maria e integrava a comissão organizadora do evento da Boate Kiss. Ela era uma das articuladoras, das organizadoras da festa chamada Aglomerados, que aconteceu na Kiss com os universitários, que era para levantar fundo para a festa de formatura. Ela era uma das organizadoras, mas o namorado pediu e ela não foi, onde ela escapou com vida, não é? Mas na noite da tragédia, em contato com a internet com o namorado em Toledo, ela foi desaconselhada por ele a ir sozinha, já que uma amiga teria desistido também. Jéssica não foi à boate, mas morreu no acidente em Toledo ao buscar o namorado de volta para a cidade de origem. Outra coisa que chama atenção, que o pessoal pelo Twitter, pelo Face, pelas redes sociais, fica falando, gente, ela morreu também num sábado, como foi justamente quando estava completando uma semana da tragédia lá em Santa Maria. Ela escapou da tragédia na boate, ela viveu só 7 dias depois, só mais 7 dias na verdade, não é? E é isso que está impressionando todo mundo. E a Márcia Fernandes está aqui dizendo, olha, o pai do rapaz disse que ele era o anjo da guarda dela e foi até Toledo para levá-la embora. Eles tinham saído para fazer um lanche quando eles bateram o carro no caminho e bateram no caminhão. O caminhão não aconteceu nada com o motorista, nem com o caminhão. Ela morreu na hora, ele morreu a caminho do hospital. Difícil entender uma coisa dessa, é difícil aceitar que tem uma explicação, Márcia. A vida não erra, Deus não erra. É impossível manipular a vida, né? Você veja bem que essa menina, a gente posterga, a gente adia o nosso karma até 16 dias, 16. Certo. Tanto, um exemplo bem claro é você estar com uma mãe adoentada, terrivelmente adoentada, e ao invés de você deixar ela partir, você coloca numa UTI. Entendi. Até os 16 dias, que essa pessoa está na UTI, normalmente quando a gente faz oração, a gente sabe que aquilo é por Deus, sabe? Pode ser postergado, mas depois disso, não. Então você veja que essa menina, ela com certeza fazia parte desse grupo de jovens, todos índigos,
certeza absoluta que eles foram resgatados no momento certo, que existe uma missão, mesmo que seja para a gente se antenar um pouco mais nessa vida, criar melhor os nossos filhos. Que são os índigos? Os índigos são meninos que nasceram de 1980 para cá, que não aceitam as regras do planeta Terra. Entendi. Eles são bons, eles vieram para mudar. De repente, esses meninos todos, pela data, é impressionante, muitos deviam ser índigo e não aceitavam muitas regras. Então, de repente, eles vieram para mudar o tempo dele, ninguém foi por acaso. Nem ela escapou por acaso, quer dizer, ela estava no aglomerado dos 248, eu não sei, 250, por digamos assim, mas ela saiu, o livre-arbítrio dela fez ela fugir da morte, só que a morte estava na esquina. Então, antes dos 16 dias, de novo ela encontrou, e a morte trágica. Sim. Então, karma dela, morrer tragicamente. Entendi. Então, deu para postergar um pouquinho, mas você vê que não chegou nos 16 dias. Nossa, 7 dias, que já é um número cabalístico. Nossa, já é cabalístico, também, porque né? 16 dá 7. Então, com certeza, no 7º dia, quer dizer, todo mundo de luto, ela estava em luto, porque ela estava organizando essa festa, quer dizer, o namorado não levou. De repente, a vida veio, a morte veio e a pegou. Exatamente no 7º dia, que é o 7º dia de luto, não é? Então, a gente não manipula a vida, isso que nós precisamos entender. Dói, mas dói muito. É uma comoção social. Essas criaturas todas mortas, nós que temos filhos, pelo amor de Deus, vida, né? No auge da vida, aqui na Terra, no auge da vida. Porque a vida ela é imensa. Existe antes da nossa vinda para cá uma vida. Então, se a gente fosse ver cada um desses meninos, podem ter certeza que eles tinham essa missão de mudar o planeta, de não estar mais aqui para ver certas coisas que ainda hão de acontecer. E incrível, né? Parece uma família espiritual. Parece uma... Sabe, esses meninos, para mim, parece que eles são todos farinha do mesmo saco. E ela era uma. Só que ela não deu para escapar. Ela entrou no aglomerado dos 250. E ela foi. Tá, e aí essa história de levar o namorado junto? Pois é. Como, de novo, né? A morte a Deus pertence. O diabo pode até querer brincar com isso, pondo fogo na boca. Eu achei muito triste a forma diabólica como aconteceu. Entendi. A morte das crianças. Eu acho que é o poder diabólico, sim, que entrou ali, terrível aquele momento, mas existe um Supremo, que é Deus. Se ela levou o namorado junto, na verdade, o namorado não foi levado junto, ele teria que ter ido da mesma forma. Ou seja, eles poderiam já ser um par de outras com certeza vidas, existe do um par. Do ponto de vista espiritual, era um par. E você vê que o menino, ele morreu no acidente, mas ele jamais estaria na festa. Então, ele tirou ela da festa. Tirou ela da festa. Parece que ele tirou da festa para falar, não, nós vamos desencarnar juntos. Parece que ele sabia que talvez eles tivessem que desencarnar juntos. Eu acho os dois aí... da mesma idade, os dois com 20 anos, exatamente a mesma idade. Muito dolorido isso. Olha que casal bonito, né, gente? Muito dolorido. Eles são parecidos no nariz. É impressionante, eu estava vendo os dois. É verdade, e tenho certeza absoluta. Escuta bem o que eu vou falar, porque é muito forte para mim ter que dizer isso. Para eu dizer isso. Essa menina está bem. Assim, eu fiquei o tempo todo quietinha aqui antes de entrar, lendo, relendo com a foto dela, com a foto. Ele eu não consegui. Ele eu não consegui captar, mas ela eu consegui. Ela já está recuperada. Isso é uma grande coisa. Sim, é tão recente, né? Muito recente, muito assustador, muito tudo. Né? Agora, esses jovens todos, não são todos que estão recuperados. Nós temos que parar de chorar e orar. Mas orar o Salmo 91, sabe, já choramos. Agora lembrar dos meninos alegres, dos meninos felizes e bem, num planeta ou num plano superior ao nosso, que é só isso que eles poderiam. Para onde vai uma criatura, um adolescente? Meu Deus do céu, que culpa tem esse adolescente para estar morto dessa forma? Não, e vários heróis, inclusive. Eu fico pensando também naquele rapaz, um verdadeiro anjo da guarda mesmo, ele salvou 14
14 jovens, ai, não sabia. 14 pessoas lá Que de dentro. lindo. Ele entrou e tirou todo mundo e depois ele acabou morrendo em função da pneumonia Um química. anjo da guarda. Também eles formaram um grupo de 15, para você ter uma ideia, de uma vez só. Quer dizer, a missão desse menino era essa. Se a gente começa a pensar do ponto de vista espiritual, sim. Ele deixou 14 vidas ao custo da dele. Ele era um socorrista. Né? Ele era um socorrista. Ele socorreu, mas não conseguiu superar a dor. O esforço que isso demandou, né? Ele se expôs à fumaça. Nada é por acaso. Vamos de novo, Deus não erra. Mas nós homens, o que nós temos que aprender com esse tipo de comoção, que isso é uma comoção social. É uma comoção, isso não vai passar nunca. Não, exatamente, isso não vai passar nunca. É uma tristeza muito grande. Imagina, os filhos que a gente tem, a gente vê essas crianças morrendo, brincando de dançar. Porque eles estavam criança brinca, adolescente brinca, adolescente está feliz. Comemorar a alegria, a vida, muito, né? dançar muito. Então, temos que lembrar de todos, sorrindo, felizes, ajudando o planeta, já ajudaram o planeta, com certeza, como índigo, e agora vão continuar no caminho deles, porque isso aqui, essa carne é apenas a vestimenta de uma reencarnação. Eles tiraram a carne, eles não precisam mais deste corpo, né? Mas eles continuam em alma, lógico. Entendi, né? E são tantas as histórias. Quando eu fiquei sabendo ontem da história da Jéssica e do Adriano, eu me lembrei perfeitamente, vocês devem se lembrar também, porque na época também chamou muita atenção, que foi quando caiu o avião da Air France, que fazia, né, a rota Rio-Paris. Tinha um casal de austríacos, se eu não me engano, que eles escaparam da tragédia porque eles perderam a hora de embarque. Existe muito isso, né, muito. Em relação a acidente de avião. Tem gente que escapa por um triz, porque chega atrasado, porque desistiu de ir, uma série de coisas, enfim. Escaparam dessa tragédia, mas eles foram depois, pela mesma companhia, num outro voo, eles foram para Paris. De Paris, eles voltaram para a Áustria, que era o país deles, e lá, uma semana depois, morreram num acidente de automóvel também. Os dois, o marido e a mulher. Uma semana depois, exatamente. Escapa de uma tragédia, uma semana depois, morre num outro local, acidente de automóvel também. Nossa, é muito impressionante essas coisas. Eu não me dou bem com isso, não. É o ciclo de 16 dias. Você vê que os dois, numa semana, quer dizer, nem um luto passou, imagina, nós estamos em luto, todos nós, e a menina já desencarnou. Esse casal, a mesma coisa, sofreu um acidente, quase sofreu, quase foi, quase, mas chegou, e foi. Então, existe um destino, tudo é predestinado. Ah, tem a menina também de 9 anos de um avião russo, que ela escapou, foi a única sobrevivente de um super jato que caiu, morreu todo mundo, inclusive os pais dela, os irmãos, a família inteira. Ela escapou, foi homenageada, teve cerimônia oficial. Essa, um ano depois, quando ela completou 10 anos de idade, ela morreu num acidente de avião também. Entendeu? Quer dizer, é muita história assim, né? Se a única sobrevivente aos 9 anos de uma tragédia de avião, perde a família inteira, sobrevive um ano, completa 10, morre também da mesma maneira, é muito estranho, gente. Isso é karma e não é coincidência.